Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu? O podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e aqui hoje, dividindo a responsabilidade de tecer alguns comentários sobre a série do momento, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão? E aí, Ed, e ouvintes, como é que vocês estão? E espectadores também. Lembrando, sempre estamos no YouTube. Eu tô bem, e tu, Ed? Semana puxada, mas estamos aqui. Eu estou abençoado pelo manto dos deuses do futebol nessa quarta-feira, Brunão. Eu devia ter imaginado. Graças a Deus, hoje eu já tenho voz para gravar esse episódio, porque o Palmeiras mais uma vez foi campeão em cima do Flamengo, estava no estádio e foi uma coisa incrível. Eu vi que tu tava lá. Para você que está nos assistindo, saiba que essa chapa aqui, que está aqui, você que está vendo no YouTube, está mais um ano garantida, né? O Brunão continua sendo meu vice na chapa. Só para deixar registrado. Eu tenho que ouvir. Toda vez que acontece algo do tipo Palmeiras vencendo o Flamengo, eu tenho que ouvir. E o pior é que esse cabra tava no estádio, então foi loucura pra ele. Eu tava vendo o jogo em casa. Até postei um negocinho nos stories, assim, falando que eu sou muito pé frio, porque toda vez que eu mudava, o Palmeiras fazia um gol. Ou só pé quente, só que tendendo pro lado do Ed, né? Porque, pô, toda vez que eu mudava, sério, eu mudei. Tipo assim, eu tava jogando Warzone, assim, aí jogava uma partidinha, mudava pra Globo. Véi, eu mudei 3 vezes, em 3 gols do Palmeiras, sério. Aí teve um que eu mudei e foi gol do Flamengo, mas, pô, eu sou muito pé frio pro meu time. Meu amuleto. Sou seu amuleto, cara. Vamos nessa, né, Bruno? Vamos nessa que hoje a gente tem um episódio polêmico. Bastante cheio de coisas pra falar. Sim, vamos lá. Esse é o que você viu. Antes de mais nada, obrigado você que está acompanhando a gente na academia, no carro, no transporte público, lavando a louça, arrumando a bolsa das crianças para outro dia. Segue a gente no YouTube, canal do Erd, no Instagram, canal do Erd, no Spotify. Lembra de deixar suas estrelinhas para que o podcast fique cada vez mais relevante e chegue para mais pessoas. Esse bate-papo que muitas vezes gera polêmicas e que, cara, trocar ideia com o Brunão sobre coisas que ele manja mais do que eu é muito legal. Vou abrir aqui no Google. Antes de mais nada, estou escrevendo aqui agora, nesse momento, para quem está acompanhando a gente por imagem. Eu vou abrir aqui para poder fazer uma leitura de uma coisa que eu acho muito importante antes da gente começar a tecer nossos comentários, tá, Brunão? Rapidinho. Eu já vou até deixar você começar hoje. Escrevi no Google assim: adaptação, substantivo feminino, ação ou efeito de adaptar-se, ajuste de uma coisa a outra, utilização de qualquer objeto ou utensílio para finalidade diversa de seu uso primitivo, processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação, acomodação. Na literatura, significa a transposição de uma obra literária para um outro gênero. Nos meios de comunicação, é a conversão de uma obra escrita ou outra forma de apresentação. E na música, é a transformação menos elaborada que o arranjo de uma peça musical para ajustá-la a uma nova finalidade. Então, fique claro, é o ajuste a uma nova coisa, a algo novo, a algo que não é a mesma coisa ao qual está sendo adaptada. Dito isso, vamos começar a falar sobre o episódio 3 de The Last of Us, que eu não vou falar o que eu achei desse episódio agora não, vou deixar o Bruno falar primeiro. Eita. Cara, o Ed começou... Porque eu tenho a sensação de que a gente, em algumas coisas, a gente pode discordar. Então é legal quando isso acontece. Porque a gente não sabe ainda, a gente não conversou antes. A gente não conversou. Eu não sei qual que é a opinião do Brunão, a gente não conversou absolutamente nada sobre o episódio. Vai tudo ao vivo aqui, gravado, mas ao vivo. Exatamente. O Ed começou super filosófico, mas muito no ponto, explicando o que é adaptação.
A gente, como o Ed falou, a gente não comentou antes. E eu tô achando que a gente vai discordar também. Tô achando que vai ser divergente. Mas, cara, o que falar desse episódio? Eu acho que eu posso começar falando que é um episódio polêmico. Ah, e um disclaimer. Era isso que eu tava tentando lembrar. Vai ter spoiler. A gente vai comentar com spoiler. Não tem como comentar o episódio, destrinchar o episódio sem ter spoiler. Nos outros a gente ainda ensaiou tentar não falar spoiler e tudo mais, mas a gente sempre acaba falando. Então, esteja avisado. Assiste o episódio, depois volta aqui para ouvir a gente e para assistir no YouTube. Cara, eu tenho muita coisa pra falar desse episódio. Eu acho que eu posso começar falando que, primeiro, é um episódio polêmico. Não para mim, eu já quero resumir para dar um tom da minha opinião, que eu não gostei tanto assim do episódio, só que não pelos motivos que eu acho que muita gente não gostou, sabe? Que é muito no ponto que o Ed falou, eu acho que foi até uma cutucada, eu entendi assim, que é tipo assim, adaptação, entendam que é uma adaptação, gente, entendam que é. Mas Mas, cara, mas a cutucada não foi pra você. não, eu sei que não foi pra mim, foi pra, a gente sabe pra quem foi. Muitos jogadores aí do The Last of Us no videogame com certeza chiaram com esse episódio, eu não tenho dúvidas. Quando eu comecei a assistir o episódio, assim, foi passando um tempinho, mostrando a história do Bi e do Frank, eu falei, mano, muita gente vai chiar com esse episódio, e enfim, vamos começar. E só pra deixar aqui uma rememória, que no episódio passado eu dei um palpite do que eu achava que poderia ser o teor do episódio, o Brunão deu um outro teor do que ele achava que era o episódio, e o Brunão cravou o que aconteceu. É, não, mas sim, eles aumentaram a história do Frank e incluíram, ou melhor, aumentaram a história do Bill e incluíram o Frank, e eu achei muito legal o fato deles terem expandido e adaptado os eventos do jogo de uma maneira diferente do que, assim, eu acho que muita gente não esperava. O Troy Baker, o Ed até comentou que o Troy Baker falou que esse episódio seria meio louco. Eu acho que ele quis dizer meio louco, tipo, mano, ele sabia que ia ser divisivo. E eu tô enrolando demais, vamos comentar. Cara, eu não gostei muito do episódio, mas por motivos que, sei lá, que muita gente não deve ter gostado, que é o quê? Como a gente estava falando, os jogadores provavelmente ficaram putos da vida de terem aumentado a participação do Bill e não ter feito ele interagir com a Ellie e com o Joel, né? O Joel da época da Ellie, assim, só o Joel do passado, quem viu o episódio sabe que ele interage com o Joel no passado. E, cara, uma coisa que eu tenho que falar logo de começo é que o romance é muito bonito, é muito legal. Ter essa expansão de algo que no jogo era velado, porque era algo velado, dava para pegar, sabe, pelo jogo. A gente comentou um pouquinho aqui no episódio passado de que no jogo o Bill, ele mora numa cidade sozinho, e aí a gente acha umas notas assim no jogo que mostra que ele tinha um parceiro na cidade, só que essa relação deles não fica muito bem clara do que eles eram, se eles eram parceiros de negócio, se eles eram parceiros de sobrevivência, ou se eles eram parceiros românticos e tudo mais. Não fica muito claro, mas é lógico que para quem pegou direitinho, fica fica quase explicado que eles eram um casal e que o Bill era gay. E na série, o fato deles terem pegado esse velado e ter construído um romance, um casal, assim, achei muito bom, porque no jogo é uma coisa que fica limitada a uma nota, falando, o Frank era o parceiro do Bill e teve uma hora que o Frank ficou bravo com o Bill e o Frank vai embora, só que o Bill fala, não tô, whatever, não ligo pra esse cara e tudo mais, foda-se, tô melhor sem ele, só que fica meio assim, você não tem certeza, mas parece que o Bill fica muito mais puto do que ele deveria por perder um parceiro de sobrevivência. Parece mesmo que o boy dele foi embora. E
E também tem a revista, assim, no carro, que a Ellie pega uma revista, ela rouba uma revista do Bill, e a gente vê que ela comenta, assim, como é que esses caras andam, ela nem fala caras, mas como é que esses bichos andam com isso entre as pernas, aí dá pra dar a entender que é uma revista gay, revista homossexual, e na série eles constroem um romance, é um romance muito bonito, só que eu acho que fica aí. É um romance muito bonito, mas é algo que não conversa com o apocalipse e com o pós-apocalíptico. Essa é a minha grande crítica ao episódio, porque assim, representatividade é sempre muito bom. O fato da HBO ter feito um episódio focado em um casal homossexual, isso é muito legal. Com certeza é muito legal, mas eles, na minha opinião, eles não abordam e não fazem esse casal funcionar num contexto pós-apocalíptico. Por quê? Eu esperava de verdade que o casal, que a gente teria mais ações contextualizando esse casal num pós-apocalíptico, que é o quê? Mais conflitos, talvez mostrar mais como que duas pessoas vivendo sozinho numa cidade iriam interagir sem outras pessoas por perto. Eles até ensaiam mostrar uma briguinha besta deles, que era o que eu queria. Eu queria mais brigas idiotas, que é o que aconteceria se duas pessoas vivessem sozinhas numa cidade. E aí não, eles mostram só uma briguinha assim que para muita gente pode ser fútil, mas achei legal, que é o Frank puto, porque ele queria deixar a cidade mais bonitinha, arrumar as lojas e tudo mais, e eu falei, velho, eu quero mais disso, eu quero mais brigas, porque seria muito bom se o HBO trabalhasse, se a série dela só fosse trabalhasse um casal homossexual, que já é muito bom, representatividade, mas além disso, trabalhasse num contexto pós-apocalíptico, que é o quê? Como que eles sobreviviam, como que eles buscavam os recursos, como o Ed falou, esse mundo do The Last of Us é um mundo sem muito recursos, e assim, eles poderiam ter trabalhado algo como, cara, o Bill, ele era um sobrevivente, um survivalist, como ele fala na série, é um cara que é treinado para sobreviver, só que ele se preparou para sobreviver sozinho. E chega um outro cara e começa a viver com ele, sabe? Eu queria ver isso impactando nos planos do Bill, dele talvez buscar comida, a comida ser mais escassa, porque agora ele tinha se preparado para ser sozinho, mas chega uma outra pessoa, mas não tem nada disso no episódio. A minha impressão é que o HBO queria fazer um case de como desenvolver um romance bonito, homossexual e de representatividade, só que ela esqueceu onde é que ela estava, que era no mundo de The Last of Us, no mundo pós-apocalíptico, e, cara, a gente já viu em várias outras séries casais tão bonitos quanto casais homossexuais, isso é muito legal, só que, pô, o dedo de The Last of Us que tinha que ter nesse casal não teve. Eu acho que poderia ter tido mais conflitos com infectados, com pessoas tentando invadir a cidade, mas não tem. O único conflito que tem se resolve tão rápido e tão sem sentido, e parece que nem arranhou nem arranhou a segurança do casal, que eu fiquei, poxa, poderia ter mais. Eu não queria ação. Eu queria que o casal fosse testado. Alguma coisa como Bill e Frank saindo da cidade para buscar recursos, porque eles consumiram tudo, porque, de novo, o Bill não estava preparado para sobreviver com outra pessoa. E aí, quando eles saíram, algo poderia acontecer com o Bill, e aí ele morresse, e o Frank ficasse, e fosse ele que recebesse o Joe e a Ellie, e tivesse uma dinâmica totalmente de jogos diferente do jogo, e seria muito criativo, deixar o Frank vivo ao invés do Bill, porque nos jogos o Frank tá morto, a gente não vê ele só é relegado a uma notinha assim de canto que você pega e dá pro Bill, e fica, como eu falei, tudo meio velado. Então eu esperava algo muito mais algo mais com o pé no pós-apocalíptico, sabe? E eu acho muito problemático o final do episódio, porque o Bill chega e fala, então, Joe, eu deixei tudo pronto para você, uma bateria e armas. E eu fiquei, tá, o Joe, a gente sabe que ele tá se conectando com a Ellie, mas eu acho que ele ainda não chegou lá. E a força motriz do Joe de levar a Ellie aonde ele tá levando era uma bateria de carro, para ele ver o Tommy. O cara deu o carro para ele. Para todos os efeitos, ele poderia jogar a Ellie em qualquer lugar. Nos jogos, ele tá atrás de armas. Cara, lá na cidade tem
foca em arsenal. Eu entenderia o Joel não levar várias armas na bolsa com ele se ele estivesse andando, mas o cara deu um carro para ele fala, não, vou pegar só uma arminha aqui e tal, de boa, a gente vê ele pegando só uma arminha e ele ainda fala assim, não vou levar, tudo bem que ele fala da metralhadora, que não vai levar a metralhadora porque não vai achar munição, antes de ver o arsenal, mas mesmo assim, não parece que ele pega muita coisa do arsenal, e eu achei a resolução do episódio meio idiota, sabe? Eu acho que tirou todo o propósito do Joe, pelo menos até o momento, porque eu ainda acho que ele não tá lá dessa relação de pai e filho que ele pode ter com a Ellie, que ele tá desenvolvendo com a Ellie, eu acho que ele ainda não tava lá, e ele poderia muito bem falar, agora eu tenho meu carro e minha bateria, se vira aí. Lógico que a gente não espera que ele vai fazer isso com uma criança, mas o Joe é um cara inescrupuloso, a série coloca ele como um cara sobrevivente, que tem que fazer muitas coisas ruins para sobreviver, e querendo ou não, uma criança para dividir comida, recursos e outras coisas, poderia ser perigoso e tudo mais, e ter que andar protegendo uma criança, que até aquele momento ele tá protegendo ela, eu achei meio problemático o final desse episódio. Mas o romance é muito bonito, mas eu esperava que ele fosse mais testado, eu até acho engraçado, porque no trailer desse episódio mostra o Frank morrendo, aí chega no episódio, o Frank morrendo, ou machucado no trailer, assim, só que chega no episódio é o Bill que se machuca, e a série até te dá um sustinho, tipo, a gente vai matar o personagem que vocês gostam do jogo, que vocês conhecem. E eles não fazem isso, o cara leva um tiro, tem um corte, ele volta, ele tá sussa, entendeu? E eu tinha achado corajoso, eu falei, caraca, eles vão matar o Bill e vão deixar o Frank vivo. E não, eles não fazem isso. E apesar do romance ser muito bonito e o episódio é todo focado na construção do Bill e do Frank, eu acho que poderia ter um pouco mais do pezinho do mundo apocalíptico e de The Last of Us, sabe? Mas não, eles só quiseram mostrar um romance, o episódio é grande, tem 1h15. Eu queria que eles desenvolvessem os dois, mas levasse menos tempo e depois fazer eles terem algum tipo de conflito, até brigas mesmo de convivência, porque imagina viver você e outra pessoa numa cidade sozinha, mas parece que não teve isso, sabe? Eles se amavam tanto, e de novo, é muito bonito, mas nada é tão perfeito assim, e muito menos no mundo pós-apocalíptico em que você só vê uma pessoa, não tinha nenhuma outra pessoa na cidade. Eu esperava que eles tivessem um romance muito bonito e tudo mais, mas na hora sei lá, no final do episódio o Frank se cansasse e matasse o Bill. Eu esperava algo assim, até pelo que o dublador do Joe e o mocap, o que tu falou o nome dele, que ele prometeu que o episódio... O Troy Baker? O Troy Baker, isso. Pelo que ele falou, eu esperava mais. Eu esperava que o Frank talvez, depois de vários anos vivendo com o Bill, se cansasse, matasse ele e aguardasse o Joel e a Ellie, talvez desse trabalho pro Joel e a Ellie quando eles chegassem na cidade, tentassem matar eles. Isso seria legal. Isso seria diferente do que a gente esperava e seria até muito louco pro desfecho do episódio, porque você vê um romance, um negócio bem construído, a relação do Bill e do Frank, mas no final, duas pessoas vivendo no apocalipse cobram o seu preço, um interagindo com o outro. Então, eu esperava algo mais assim, mas de resto, minhas críticas, como eu falei, não são porque eles mudaram coisas do jogo, mas eu acho que é porque eles poderiam ter trabalhado melhor um romance num mundo pós-apocalíptico, como The Walking Dead já fez, e é algo que eu quero comentar há muito tempo, é que The Last of Us é uma série muito legal, e assim, as pessoas estavam no hype porque é uma história muito boa de mundo pós-apocalíptico, é uma história que veio dos games, que é uma mídia que muita gente meio que não dá muita atenção. Então The Last of Us fez barulho porque é uma história que meio que passava por baixo do radar de muita gente que não jogava videogame. Então teve todo esse hype. Mas a moral, The Last of Us não faz nada de novo, ela não reinventou a roda. The Walking Dead, quando estreou, teve números gigantescos e eu lembro de assistir, era assim, foi um marco na televisão brasileira, porque estreou aqui no Brasil um tempo depois dos Estados Unidos, mas estreou lá também e foi tipo assim, cara, é gigante, The Walking Dead é gigante na cultura pop, tudo bem que decai de qualidade depois, mas assim, até o Governador, e aí tem os Sussurradores, o Negan e tudo mais, são arcos que muita gente ama, eu gosto demais, e o começo de The Walking Dead tem muito, eu acho engraçado, Ed, que as pessoas falam que The Last of Us é diferente das outras obras, porque não é sobre os zumbis ou os infectados, é sobre as pessoas, mas cara, The Walking Dead já fazia isso.
já fazia isso, desde o começo. Zumbi é legal, mas você vai ver que as primeiras temporadas, assim, primeira e segunda, se eu não me engano, foca no conflito entre o Rick e o. E E o o. Justiceiro, E o Justiceiro, que eu esqueci o que, nome, é o. que comia a mulher dele enquanto ele tava em coma. Exatamente, que roubou a mulher dele, roubou o filho dele, aí tinha esses conflitos, aí depois você chega na fazenda, tem um conflito com ele, aí tem um conflito com o governador, é sempre assim. E lá em The Walking Dead, o ponto que eu queria chegar já tinham casais homossexuais muito legais, já tinham casais lésbicos, já eram bem trabalhados, episódios inteiros focados nesses casais, e de uma maneira muito foda, que era o quê? Eles mostravam esses casais e como eles funcionavam, e como eles interagiam com o mundo pós-apocalíptico, sabe? Como um casal que vai ter um bebê, aí o cara sai para fazer alguma coisa, buscar recursos fora da comunidade e volta sem um braço, porque ele foi mordido, alguém teve que cortar rapidão, entendeu? Aí ele não consegue segurar o bebê direito, esse tipo de coisa, sabe? São coisas mínimas, mas que já foi trabalhada, sabe? Outra coisa, justamente isso, de casal. Que não são hétero, adotar um bebê, sabe, e cuidar de um bebê. Então, coisas que já foram trabalhadas demais, principalmente em The Walking Dead. E eu acho de verdade de trabalhar de uma maneira melhor do que The Last of Us, porque o romance foi muito bonito, mas se você esquece que é uma série de The Last of Us, você vai ver que é tipo só um episódio de romance. Parece que foi a HBO chegando e falando, olha só, eu consigo fazer um romance homossexual legal, mas ela esqueceu que não era um romance qualquer, um romance no mundo pós-apocalíptico de The Last of Us, que é, enfim, é um mundo que todo mundo conhece e acha foda e, sei lá, eu acho que eu queria uma interação maior com isso. Eu falei demais, vai lá, Art. Tá. Pra começar, assim, eu acho, tenho uma pequena sensação de que eu e você assistimos episódios diferentes. Eita. O episódio que passou na sua HBO não foi o mesmo episódio que passou na minha HBO. Eu já começo dizendo que, pra mim, dos três episódios, esse episódio, pra mim, é o melhor dos três até então. É, eu entendo quando você fala da questão do romance, só que o que que eu enxergo nessa questão da construção do romance? Pra mim, cara, se fosse um homem ou uma mulher, ou duas mulheres, o efeito, o peso e o desenvolvimento narrativo seria exatamente o mesmo. O mesmo. Porque quando vou. É porque eu tô com a cabeça pipocando Não, aqui, ó. mas eu Eu concordo vou, eu contigo vou que seria o tentar, mesmo. eu vou tentar construir de uma forma. Falando dessa parte primeiro da comparação com os jogos. Eu vou tentar seguir a mesma linha narrativa que tu fez a tua fala. Eu não Concordo. segui nenhuma linha narrativa, É, não. não, Tava que nem tu, não. assim, ó. Na linha que você foi, eu vou tentar seguir na mesma ordem. Eu vou começar falando Tá bom. dessa parte dos jogos. Concordo plenamente. Como jogador, sinto muita falta. Porque assim como você sempre reforçou, que no jogo o encontro com o Bill ele serve muito mais como um checkpoint para você poder ter novas mecânicas e uma sobrevida para a história. Foi Eu algo que eu esqueci de falar, inclusive eu é, comento mais depois. tem coisas muito legais que é assim, a interação com a Ellie, a paranoia dele, aquela sensação do medo na hora que ele consegue prender a Ellie, algemar a Ellie na gaiola e você fica, caraca, esse maluco aí, se ele vê o machucado da Ellie, ele vai matar ela, não vai nem perguntar, sacou? Como é que eles vão resolver isso? É um momento, eu acho que é o primeiro momento no jogo onde você enfrenta uma quantidade muito gigantesca de criaturas, de corredores, de instaladores. É a primeira vez em que a gente é apresentado a um novo tipo de infectado, quando aquela questão que ele chega na escola e tal e tudo mais. Então, assim, para quem joga The Last of Us, com toda certeza, numa preconcepção mental, eles imaginavam que esse seria o episódio mais frenético até então. Porque encontrar o Bill é ser frenético. É fugir de armadilha, é explosão, é encontrar o arco e flecha, que é muito. Dentro do jogo tem a sua relevância o arco e flecha. É enfrentar muitos inimigos. Então, assim, eu entendo quem é dos jogos que está questionando a falta de, de igualdade, em pé de igualdade com o jogo. Como eu sempre falo, eu consigo tranquilamente pensar como duas coisas completamente diferentes, assim, nunca me afeta, ou pouquíssimas vezes me afeta, uma adaptação não ser tão fiel ao seu material original. Até então ela vinha sendo muito
absurdamente fiel. Eu acho que ela já mostrou que ela vai manter isso nesse episódio. No final do episódio, a parte que ele vai impor as regras pra Ellie é, é exatamente igual no jogo. Ela vai pra ele pra falar sobre a tese. Ele fala, ó, se eu vou te levar, tem regras. Primeira regra, você não vai falar da tese nunca. Segunda regra, não sei o quê. Terceira regra, você vai fazer tudo que eu mandar. Esse diálogo é exatamente igual do jogo, é idêntico. Essa cena acontece exatamente igual acontece no jogo. Em relação ao grande conflito principal do episódio, que é Frank e Bill, eu gostei demais. Eu gostei demais. Primeiro, pela ousadia. Segundo, com certeza eles fizeram isso pensando em causar esse desconforto, porque eles sabiam que iam causar um desconforto num público amplo, num público geral, né? Você tá tirando de uma bolha e jogando para um mundo, né? Pessoas que nunca tiveram contato com o jogo, pessoas de todos os tipos de pensamento, de convívio e tudo mais. Isso é muito pesado. Trazendo um pouco uma análise, aí já é um subtexto meu, individual aqui, do crítico Erdman, que tenta ser crítico, né? Para falar das coisas. Eu acho que o que pesa muito é que, assim, eu enxerguei muito o Bill como. E isso fica muito evidente, especificamente nesse episódio. No videogame, ele é só um cara. Ele só me parece um cara neurótico, preocupado com segurança e tudo mais, e que não quer que ninguém atrapalhando a segurança dele. Aqui, a série já mostra que o cara é maluco e neurótico muito tempo antes do Cordyceps estourar. Porque se o cara, quando a Fedra tá levando a galera da cidade embora, ele já tinha aquele bunker, ele já tinha toda aquela situação de segurança, de armas, de mantimentos, planos de contingência e tudo mais, ele já era um cara maluco há muito tempo. E tem um diálogozinho dele com o Bill que até solta, né? Ah, você. Você acha que todo governante é nazista desde o 11 de setembro? Aí ele fala, mas todo governante é nazista. Aí o Frank fala, tá, agora são. Agora eles são, mas antes eles não eram, que foi um dos momentos que eles têm uns conflitos assim. Então já mostra que o cara tá maluco desde 11 de setembro. Então, assim, o Bill, hoje, trazendo para nossa realidade de vida que a gente tem hoje no mundo, eu não digo nem só no Brasil, ele é o maluco da extrema-direita, mano. Ele é aquele cara que acredita nas teorias das conspirações. Ele é o cara que acredita em todas essas coisas e que o mundo vai acabar e não sei o quê. E nesse caso, ele é o cara que tem a razão, porque o mundo acabou e se ele não tivesse preparado, ele tinha se fudido igual 85% da humanidade se fudeu. Então eu acho que isso traz também uma conexão com um público que está assistindo a série. Um ponto meu individual aqui, da minha cabeça, que faz associações políticas em diversos momentos. Tudo é política. Tudo é política. Em relação a tudo que você questionou, que você disse que fez com que você gostasse menos do episódio, eu acho que o ponto que a gente mais se iguala, que eu concordo muito com você, eu achei poucos conflitos para quem está, sei lá, 20 anos vivendo junto em uma mesma cidade. Eu acho que o episódio ele solta poucas poucas justificativas que servem para cobrir algumas das críticas que tu faz, assim. Eu acho que eles não quiseram investir tanto tempo, até porque era um episódio fechado, eles tinham outras coisas para fazer, mas assim, eu acho que a questão deles não mostrarem como que eles conseguiam os mantimentos, eu acho que eles gastam um tempo fazendo uma série de planos do Bill lá no começo, mostrando que ele libera o gás, que ele consegue controlar o frigorífico, que eles têm todas as lojas da cidade à disposição deles. Tem um determinado momento que eles têm uma discussão e falam, não, depois a gente pega o carro e vai lá na outra cidade, ver se a gente ainda consegue trazer mais alguma coisa. Então, assim, eles soltam em momentos muito rápidos, eles não mostram, realmente eles não mostram, e pensando que cinema, série de TV é uma obra audiovisual, muitas vezes o visual pesa mais do que você colocar no diálogo, né? Você colocar o cara falando, consegui mais uma comida pra gente. É diferente de você mostrar eles conseguindo essa comida. Então eu acho que eu entendo esse teu sentimento, tipo, faltou isso pra mim, né? Faltou mostrar mais isso pra mim. Só que, pode falar, pode falar.
É rapidinho, é porque eu acho que tu tem razão. O visual é muito melhor do que uma frase solta. Só que eu acho que quando você tá lidando do pós-apocalipse e do mundo pós-apocalíptico, que tudo é risco, é importante tu mostrar, é importante tu mostrar o risco que eles tiveram para sair da cidade. Não pode só tipo, a gente foi lá com o carro, pegou uns negocinhos e voltou. Não tem como. É um mundo pós-apocalíptico infectado. Com bandido, com pessoas muito loucas que a gente ainda vai ver na série, e eu acho que não deveria ficar relegado a uma frasezinha, sabe? Concordo, isso eu concordo, é o que eu falo, acho que é o que mais eu concordo com você. Senti falta, acho que o episódio seria muito melhor com isso, mas do meu ponto de vista, o que ele oferece além disso, meio que supera um pouco, porque quais foram as coisas que eu achei muito incríveis, assim, nesse aspecto de construção narrativa, do storytelling desse episódio, de tudo isso que eles desenvolvem nos personagens. Essa relação do Bill e com o Frank dentro dessa cidade, isso que você coloca assim, pô, eles estão dentro dessa cidade, tipo, eles não têm um perigo assim e tal. Eu acho que eles meio que construíram o Bill como um cara super fodão, que eles mostram que, tipo assim, quem chegar perto se fudeu. Então eu acho que eles se sustentaram com isso assim. Tipo, quando o Joel vira pra ele e fala, mano, infectado é uma coisa, mas uma hora os bandidos vão chegar aqui e eles vão vir de noite e você vai estar dormindo e, tipo, você vai se fuder. E ele dá essa dica. E acontece exatamente isso. Os caras chegam de noite. E aí, quando chegam, tipo, tem todo aquele esquema de segurança, com lança-chamas, e ele tá lá fora atirando, assim. Essa cena me incomodou um pouco, porque, tipo assim, a galera tá pegando fogo do lado de fora, ele começa a trocar tiro com os caras, ele toma um tiro, o Frank leva ele lá pra dentro e, tipo, foda-se. É isso. Ele fala, vai lá, libera o gás, porque aí o gás vai cuidar de todos os outros, não sei o que. Tipo assim, foda-se, não. Deixa até a porta aberta aqui atrás, aqui, ó. Porque o importante agora é o cuidado do teu machucado, ninguém vai entrar aqui. Tipo assim, eu acho que quis mostrar que o sistema de segurança do Bill é tão à prova de falhas, depois, principalmente depois que ele faz uma parceria com o Joe e com a Tess, que o Joe vira e fala, ó, teu portão vai cair, vai durar só mais 2 semanas, eu posso te conseguir o alumínio assim, 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 que vai proteger você pelo resto da sua vida, enquanto você viver. Tem todos esses diálogos, e esses diálogos, eu acho que isso é uma questão de escolha de direção, é uma escolha de produção, tipo, vamos nos sustentar com os diálogos. Não acho necessário fazer uma cena que mostre isso. Vamos botar no diálogo. É um episódio que a questão do apocalipse foi expositiva, que ficou no texto, né? E aí, o que mais. Isso aí foi uma leitura que eu fiz, é que, tipo assim, eles dois vivendo dentro dessa realidade que foge completamente do que o mundo está vivendo, do que está acontecendo com o mundo, é meio que uma pavimentação para o que acontece no final do episódio. Você disse que não gostou do final do episódio, eu tenho 2 pontos que são, para mim, são relevantes de falar do final do episódio. Para mim, tipo, mostrar que no meio de tudo isso que tá acontecendo, gente morrendo, militares malucos matando todo mundo, um fungo absurdo que tá dominando o mundo, mata as pessoas de uma forma muito violenta, a galera tá vivendo sem comida, sem a porra nenhuma. A gente ainda tem pessoas que conseguem plantar um morango, tá ligado? Tipo, isso é tipo assim, eles vivem fora de uma realidade, mas eles simbolizam uma esperança de que um dia as coisas podem voltar a ser como são, de que às vezes, mais pra frente, possam existir sociedades, pequenas comunidades que consigam viver como o Frank e o Bill conseguiam viver, né? Então isso é uma coisa que na minha cabeça foi uma mensagem que ficou pra mim assim, tipo, que o importante pra eles ali é passar um senso de que uma esperança existe. A carta que o Bill deixa no final, que é a Ellie quem lê, para mim, assim, aquilo que você falou que meio que muda o propósito do Joe, pra mim é exatamente isso. O cara tá tipo assim, estou levando ela lá no Bill e no Frank porque foi a última coisa que a Tess me pediu antes de morrer. Porque desde o começo ele não quer levar essa menina lá. E quando ele chega lá e aquela carta é o ponto de virada, velho. Ela fala, ela é muito clara. E isso pra mim é muito óbvio do episódio, assim, saca? Quando ele vira e fala, tipo, eu não queria proteger ninguém, eu tava feliz que todo mundo tinha morrido e eu tava sozinho nessa porra aqui. Mas eu descobri que existe uma pessoa pelo qual vale a pena eu lutar. E primeiro eu salvei ele,
e depois eu protegi ele. E naquele momento, sem a Tess, ele viu que era Ellie, que essa mensagem, por mais que na carta estivesse escrito, tipo, use tudo que eu tenho aqui, pode pegar o que você quiser pra proteger a Tess, e a Tess já morreu, ele entende que, cara, é agora, é proteger a Ellie. Então eu vou agregar ela no meu plano. Tanto é que ele vira pra ela e fala: eu vim aqui atrás de um carro, a bateria tá carregando, eu vou pro Wyoming procurar meu irmão, ele pode conhecer os vagalumes e pode ajudar a gente. E aí ele coloca as regras ali, ele impõe as regras por que que ele vai levar ela. Então, assim, esse episódio mostra um pouco menos de conexão dos dois em relação a isso, mas ainda mostra de uma forma muito delicada o princípio de cuidado que o Joe tá tendo com a Ellie, né? Que é no começo ele fala: vamos pelo mato, porque eu não quero que você veja o que tem ali. Quando ele fala do avião que tá caído, quando ele vai lá colocar o cinto no carro dela, o cinto dela no carro e tal. Tipo assim, os dois saem ouvindo a música. Tipo assim, é uma nova jornada, sacou? Daqui pra frente agora é uma nova dupla, somos nós dois contra o mundo. Eu acho que esse episódio começa a quebrar um pouco aquela sensação de que o Joel precisa absurdamente proteger a Ellie, que ela é uma criatura indefesa, porque tem aquela cena no posto de gasolina que ela encontra um infectado lá debaixo dos escombros, ela vai lá e mata ele. Ela consegue a arma que ela passa tantos momentos pedindo para ter uma arma. E assim, um outro ponto que eu queria falar, que isso também é uma teoria muito maluca minha, completamente maluca, eu muito provavelmente vou estar errado nessa minha teoria, mas é uma coisa que eu aprendi em muitas leituras que a gente faz sobre roteiro e tudo mais, e até assistindo muito filme, cara, pra mim, pra mim, tá? O Bill não morreu, velho. Eu sabia que você ia falar, não mostrou o corpo, não morreu. Essa é clássica. Se não mostrou o corpo, não morreu. E ainda tem outra, que é aquela cena super rápida no final, que o Joe tá olhando as coisas e a porta bate. Do nada. Tipo, a porta bate, ele olha pra trás assim, a porta fechou. Falei, mano, o Bill fugiu, o Bill viu que o Joe chegou e ele fugiu da casa. E é isso. O Bill está em outro bunker. Outra coisa, se o Bill fosse se suicidar, por que que ele colocaria o pozinho só no drink do Frank, sendo que já tinha pílulas pra matar um cavalo na garrafa de vinho? Eu acho que o Bill quis dar um alento romântico pro seu companheiro no final, na sua escolha de partir, para dizer: estou indo com você, você não vai sozinho. Mas eu acho que ele não se matou. Eu acho que ele não se matou junto com o Frank. E eu acho que o Frank, o Bill vai voltar em algum episódio como Deus Ex Machina do episódio. Vai ser tipo assim: o Joel e a Ellie vão estar numa merda muito grande. E quem vai chegar salvando eles vai ser o Bill lá, velhão, com as armas, com todas as armas que o Joel deixou, que ele não levou, né? Porque tudo tá costurado, assim. Essa questão da arma que você falou, pra mim, o que me convenceu foi isso, tipo assim, no momento em que ele guarda, eu confesso que eu tava assistindo, aí eu vi ele colocando a metralhadora, eu fiz assim, eu falei: esse bicho é burro, velho. O que ele tá fazendo? E aí ele fala: não, pô, não tem munição pra isso. Velho, ele não ia ter munição pra 12, pra escopeta, pra espingarda. Então vamos fazer o seguinte: pega a pistola. Porque todas as pistolas parecem que usam a mesma munição. E eu achei muito legal que é bem no começo do episódio, ele se zoa daquilo que a gente falou de que ele é muito ruim, né? Que tipo, do jeito que ele atira, ele fala: não, eu sou muito ruim em tudo. Não é nem só Às nisso. vezes eu acerto, às vezes eu erro. Às vezes eu acerto, mas na maioria das vezes eu erro. Então, assim, ele já se reconhece como um cara que, mano, até atirar pra ele é difícil. Então, tipo assim, pra que que ele vai levar aquele tanto de coisa, né? Então, assim, eu concordo que eu queria ter visto mais conflitos, muito. Eu concordo com os jogadores que reclamam da falta da interação Ellie, Joel e Bill dos jogos, porque tem muita coisa legal. Ela e o Bill ficam se alfinetando em vários momentos assim da gameplay, isso é muito legal. Só que assim, se é uma coisa que eles não pretendem desenvolver para a série, não faria sentido colocar. Então eu acho que isso só reforça a minha teoria de que o Bill tá vivo, porque eles não colocariam um conflito de Ellie e Bill aqui agora. Porque eles vão mostrar isso em algum momento.
E eles Uhum. devem mostrar isso mais pra frente quando o Bill voltar. Mas isso é só uma teoria minha, porque assim, o que que eu esperei naquele momento quando a câmera tá voltando pra dentro do quarto? Que mostrasse o Bill olhando pela janela, sacou? E a sensação que eu tive foi que, tipo assim, aquilo ali poderia ser até um point of view, um point of view do Bill olhando eles indo embora. Não, ó, minha carta tá aqui, leva o que você quiser, só não entra no quarto, né? Porque senão vocês vão ver a gente morto. Com tanta coisa escrota nesse mundo que eles vivem, duas pessoas mortas dentro de um quarto, deitadas em cima de uma cama, não seria a coisa mais terrível para não ser vista. Então isso para mim também só reforça de que o Bill tá escondendo alguma coisa que não foi mostrada. E isso está na história do cinema e do audiovisual. Se não mostrou o corpo, não está morto. Cara, concordo contigo. Esse é o meu novo headcanon também. É, porque, cara, eu vi isso da porta, eu achei muito estranha a carta. Só que o que me pegou pra me tirar um pouquinho dessa teoria é que a cidade, as plantações e tudo tava murcho, sabe? Tava descuidado e eu fico, tá, por que que o Bill faria agora comentando tua teoria? Quem cuidava da cidade era o Frank, velho. Não, para, o cara era um survivalist, ele cuidava antes. O cuidado dele, mano, era com ele, com as coisas dele. O que ele regava era o que ele plantava para comer. O que ele cuidava eram os animais que ele ia bater. A confusão da deles era porque o Frank queria uma lata de tinta para pintar o meio-fio. E o Frank tava lá controlando recursos, velho. E as brigas deles, eles falam, a gente vai discutir por isso mais uma vez, contenção de recursos. Então, assim, foda-se a plantinha, mano. Foda-se sair regando a cidade. O Bill está preocupado com outro. Na minha cabeça, assim, tipo, o Bill está mais velho, ele não está mais ágil como antes, ele não está mais survivalist como antes. Então ele está planejando uma outra forma de se sobreviver dentro da cidade que ele construiu. E ele manteve o Frank de alguma forma ali como seu mural, a sua, sei lá, como é que os egípcios faziam lá? Construir lá a sua ode ao monumento do morto e tal, assim. Eu acho que é algo mais voltado assim, tipo, ó, o Frank vai ficar aqui, ele não vai virar um infectado, e eu não vou enterrar ele, e é isso. Assim, na pira deles, maluco, ele sendo um maluco como ele é, eu não duvido que ele faria isso. Mas, cara, pra mim a cidade não está sendo cuidada, pode ter sido até um plano, pô, porque ele sabia que o Joe em algum momento ia lá. E é tipo assim, vou deixar tudo do jeito mais fácil possível pra quando o Joe chegar aqui ele ir embora o mais rápido possível. Porque ele não gostava do Joel, por mais que ele respeitasse o Joel, ele sempre foi muito claro, não gosto de você, mas respeito você. E é isso. Eles meio que se viam um no outro, assim, em alguns momentos, né? Então eu acho que isso também é uma grande possibilidade. Cara, não, eu acho que assim, a cidade parece muito abandonada e mesmo que tu fale que era o Frank que cuidava das plantinhas de morango e tudo mais, essas coisas são alimentos. Eu não vejo o Bill negligenciando, tipo, umas plantação de morango e outras coisas. As plantinhas na cidade, tudo bem, mas uma plantação e tal. A cidade parece totalmente abandonada. Parece que, assim, a casa em que eles estavam estava do mesmo jeito ali da noite em que eles jantaram e tudo mais. Mas é como eu falei, meu headcanon é, Bill tá vivo, tô contigo. Como eu falei, foi algo que me tirou um pouquinho, é que a cidade parecia muito vazia, a casa parecia meio abandonada, o arsenal não parecia ser tocado, não ter sido tocado depois da noite romântica do Bill e do Frank, e eu acho que se ele fosse sobreviver em outro bunker ou em outra casa, ele teria levado alguma coisa da casa, as armas, não sei. Mas, tô contigo, gostei. Bill, Deus Ex Machina, episódio 7, o último é o 8, eu acho, ou é o 9. Não, episódio 8, o Bill tá lá. Mas tô contigo. Cara, mas agora comentando sobre uma coisa que tu lembrou, que foi a interação do Joe e a Tess com o casal. Cara, achei muito engraçado que eu tava assistindo com a patroa e ela falou: o que que é isso? É o encontro da housewife? É? Porque tipo, ficava o Joel e o Bill assim na mesa falando: você é um cara durão, eu te respeito, mas eu não gosto de você e tudo mais, enfim. E falando de negócios e trade, enquanto os outros dois estavam tipo, falando umas coisas como se fosse umas wife, assim, achei engraçado, queria comentar. Mas essa parte me incomodou um pouco, porque eu achei meio. Uh, meio
problemático porque, assim, eu acho que mesmo que o Bill fosse um cara muito foda, ainda seria difícil segurar uma cidade sozinha. Como tu falou, aquela cena em que os caras do mal, os raiders, enfim, o povo, os invasores, eles chegam para tentar entrar na cidade, é resolvido muito fácil, sabe? Mesmo que o Bill leve um tiro, é como tu falou, não tem impacto nenhum, porque corta, volta, ele tá sussa. E assim, como é um mundo pós-apocalíptico e recurso é difícil, tudo bem que eles já tinham cantado a bola, que o Joe e a Tess trocavam coisas com eles e poderiam muito bem ter medicamentos ali na cidade e tudo mais. Só que mesmo assim, ainda acho muito difícil tu, num mundo pós-apocalíptico, recuperar um tiro que tu levou, cara. É meio problemático. Lógico que a gente pode pegar que não é a realidade. Não dá para ficar cobrando a verossemelhança de uma série, entendeu? Mas mesmo assim é difícil porque as coisas têm que ter um impacto. O mundo de The Last of Us é sobre o impacto das suas ações. Cara, é muito sobre isso. Quem jogou o primeiro jogo e o segundo jogo sabe que tudo que a gente faz tem um impacto, tem uma consequência. Cara, eu não quero nem comentar, porque eu acho que o Ed sabe exatamente o que eu tô falando, mas tudo tem um impacto, sabe? Então, o fato dele levar um tiro e não ter impacto nenhum, eu achei meio problemático. E como eu falei, eu queria que um dos dois morresse, eu acho que seria mais poético pro casal. E sobre o jogo, agora que tu falou dos caras, eu discordo de tu, que eu acho que o Bill é totalmente dispensável pro jogo. Ele é mais uma gagzinha, como tu falou, é uma interação engraçadinha que te dá um respiro, te dá uma pausa da tensão do jogo. Você chega e vê umas interações engraçadas da Ellie com o Bill, você fica rindo o tempo todo das interações dele, só que não tem real impacto, sabe? Eu tava comentando com um amigo que eu acho que a importância do Bill no jogo teria sido mais foda se acontecesse mais ou menos o que tu falou, que era o quê? Levantasse um questionamento na Ellie, ou até no próprio Joe, mas principalmente na Ellie, que era o quê? Nossa, olha como viver na cidade deixou esse cara louco, olha como se ele tivesse visto a mordida no meu braço, ele poderia ter me matado a qualquer momento, e o Joe, eu não deixaria isso acontecer, mas sim, ele não era essa pessoa antes. Acho que o Joe até comenta que ele não era tão louco, mas foi passando o tempo assim, ele foi ficando mais louco, e como o Ed falou, na série ele mostra que ele já era louco antes de tudo acontecer. Só que no jogo, se tivesse um diálogozinho da Ellie falando, cara, como é louco, como viver sozinho numa cidade afetou ele, ou então como ele brigar com o parceiro dele afetou esse cara. Enfim, ele ficou louco vivendo sozinho e é muito triste, é mais triste do que engraçado. Eu tava implicando com ele e tal, mas eu sentia pena dele, algo assim, mas não tem nada no jogo. É só uma gagzinha, eles passam pela cidade, como eu falei, é um checkpoint de gameplay, que é basicamente... E vida que segue, né? Vida que segue. O Bill é esquecido, ele não tem final, não tem resolução do arco dele, não tem nada. Ele some, não tem ele no primeiro jogo, não tem ele no segundo jogo, e o Bill é esquecido. E a série é muito boa porque ela dá um final pro Bill, e de novo, tô contigo na teoria de que o Bill tá vivo, só que eu acho que seria mais poético se ele tivesse morto, seria melhor, porque teria dado um fim muito bonito pro arco dele e do Frank. Mas, de novo, eu queria que tivesse mostrado mais um mundo pós-apocalíptico. Como eu falei, no trailer mostra que o Frank parece que leva o tiro, assim, no trailer, para despistar a gente, a HBO colocou o Frank levando o tiro. E aí eu acho que isso seria muito bom, poderia deixar o Bill vivo. E poderia mostrar que ele era louco antes do mundo ficar do jeito que estava, e aí ele encontrou o amor e ficou mais brando na loucura dele, só que aí o Frank vai e morre e ele fica muito mais louco. Aí quando o Frank e a Ellie quando o Joe e a Ellie passam pela cidade, o Bill tentar matar eles, dar trabalho para eles ou algo do tipo, porque ele já tá tão louco das ideias que ele nem reconhece o Joel mais. Poderia ser algo assim. E no jogo eu acho totalmente dispensável, não serve para muita coisa. A Ellie no final ela vai embora, esquece o Bill, só tá com a revista pornô dele, assim, nada demais. A única coisa que a gente tem se você pega uma nota no jogo onde tá falando o Frank, tipo, basicamente resumindo, o Frank fala, cara, cansei da tua cara, vou embora, eu odiava essa cidade e eu odiava morar aqui contigo. Aí tu pega essa nota, leva pro Bill, Bill fala, foda-se, nem gostava tanto dele assim, amassa o papel e joga no chão. Só que antes dele amassar e jogar no chão, o Joe só fala, I'm sorry. Tipo, eu sinto muito que teu parceiro e tal não gostava de ti, porque no jogo fica entendido que o Frank
Ficou chateado sim, mas ele fala, não ligo, é coisa de criança, tipo, tu faz. Mas ele ficou chateado do parceiro dele não querer mais ficar com ele na cidade, só que que não fica muito bem explícito, o que não fica explicado é se ele ficou chateado porque ele perdeu um interesse amoroso, um cara que ele realmente importava, ou ele ficou puto porque ele tinha um cara para sobreviver junto com ele, porque beleza, ele pode sobreviver muito bem sozinho, mas ter outra pessoa para ajudar também era muito bom. E não fica muito bem isso no jogo. Mas é a única coisa que tem, não tem impacto. O Bill é totalmente esquecível no jogo, na minha opinião. Tem umas gagzinhas legais, mas funciona como um checkpoint de gameplay. É só pra tu passar pela cidade e pegar uma bateria, mas não precisava ter o Bill. E é só para aumentar de maneira artificial a duração do jogo. Essa é a minha opinião sobre a parte do Bill, assim. Tanto que os irmãos que vêm depois, sem dar muito spoiler, cara, eles levantam muito mais questões, sabe? Eles levantam muito mais coisas, tem interações muito mais fodas com o Joey e com a Ellie. A gente provavelmente vai ver esses irmãos que eu acho que mostrou o Vai ter elenco e tudo eles, tem mais. eles. Pois é, eles são muito mais significativos. O cara lá na frente, que tem interação com a Ellie e tudo mais, você sabe qual é, também é outro, cara, é um arco importantíssimo assim. E sobre a Ellie achar a arma, que é algo que eu quero comentar, eu acho que talvez, muito talvez, colocando aqui, isso seja problemático. Porque uh, no jogo é uma parte importante da definição da relação com o Joe e com a Ellie, sabe? É uma parte muito importante É tipo assim, um simples ato acontece e o Joel demonstra a confiança na Ellie através de uma certa ação. É o E início eu dessa, acho. é o início dessa construção de confiança, né? Primeiro, Exatamente. primeiro a pistola e depois na verdade, primeiro a arma maior e depois a pistola, né? Sim, exatamente. Tava esquecendo a parte do rifle. Estamos dando mini spoilers aqui, gente. Desculpa, do jogo. Mas agora eu já até Mas duvido que isso vai ter. Eu acho que eles não estão querendo. não vai, não vai. Não vai. Então, no jogo, eu acho o Bill totalmente dispensável, porque ele não levanta questionamento nenhum e ele não impacta muito, ou quase. Ele não impacta nada na relação do Joe e da Ellie, sabe? Porque ela só fica provocando o Bill provoca ela de volta, aí o Joe só, tipo, tá separando duas crianças, o Bill é uma crianção, a Ellie é uma criança que ainda tá aprendendo como é que funciona o mundo fora da, dos centros lá do Quarantine Zone, o QZ que eles chamam. Então ela ainda está aprendendo como é que é o mundo fora das paredes, das muralhas das cidades. Então ela só está implicando com o cara mesmo, é uma gagzinha, é engraçado, e é isso. Eu vejo muito o Frank mais só como. Narrativamente, ele não desenvolve nada mesmo. Ele é muito desenvolvimento de. O Bill é o Frank. O Bill. O Bill. É porque. Tá. Eu falei errado, né? Não, é porque eu fiquei assim. É porque o Frank tá no jogo, mas ele tá só na notinha. Aí tu Não, acha que tu tá não. comentando do Bill do jogo mesmo. Não, é o Bill do jogo. Ele não tem nenhum desenvolvimento narrativo para a história dos dois, mas o desenvolvimento, a parte dele, a existência dele para mim justifica ele inserir dentro da mecânica de jogo as armadilhas, né? Porque tipo assim, alguém tem que ter colocado essas armadilhas aí, então ele tá lá para isso. As bombas, porque ele fala, ó, deixa eu te mostrar isso aqui que eu fiz aqui, ó. Você coloca a lata, não sei o quê, com esterca e você joga e faz explode, tipo, para inserir uma nova arma no jogo. Perfeito, perfeito. E para ele explicar, tipo, aquele ali, o Baiacu, tem que destruir a carcaça dele primeiro, antes de atirar nele, não sei o que, tipo, só para ter uma explicação de como você mata um novo inimigo no jogo. Então, a existência dele no jogo é muito mais de mecânica do que narrativa. Tipo, tinha que ter alguém para explicar aquilo, né? Tipo assim, porque se ele chega na cidade e vê aquelas armadilhas, que quando o jogo segue, tipo, todos os bandidos passam a usar, as bombas, todos os caras passam a usar e tudo mais, tipo, ia ficar meio sem. Ou o Joel ia ser um cara muito inteligente, sabidão, que viveu todas as coisas possíveis, ou então seria mais legal você colocar alguém ensinando aquilo. Então eu acho que dentro do jogo o Bill ele é muito mais mecânica do que narrativa. Isso eu concordo plenamente com o Brunão. Se não tivesse, podia ser qualquer outro personagem fazendo aquilo, não necessariamente o Bill. Eu acho que é porque no jogo o Bill foi tão querido, né? Muito por conta das vezes do conflito dele com a Ellie, que ele acabou ganhando essa relevância maior do que ele tem para a história como um todo. Tanto é que é um personagem que nem o Bordão falou que aparece e some e foda-se. Eu queria só comentar uma coisa antes,
que tu Deixa eu falou. só comentar isso que tu comentou. Tá, vai. Perfeito, o Ed resumiu tudo que eu falei, que eu não consegui resumir. Ele resumiu que ele tem uma importância na mecânica do jogo, na narrativa ele não tem importância nenhuma. O Ed falou muito bem, que depois das armadilhas na cidade, cara, todo bandido usa, tem os fios assim com as bombas nas paredes que aparecem depois, você fica, todo mundo fez escola com Bill, Mas Toda hora, isso, velho. toda hora, ele apresenta as bombas, tipo assim, você começa a poder a usar as bombas depois que o Bill super expositivo fala, eu fiz isso aqui. E aí é isso, assim, ele não tem importância nenhuma no jogo, na moral. Vai lá. Uma parada que você falou que no trailer mostra que o Frank que toma o tiro, eu fiquei com isso na Eu tive essa cabeça. impressão. Eu fiquei com isso na cabeça, porque eu fiquei até pensando, eu falei, cara, será que eles não gravaram isso? Porque assim, mais uma vez, reforçando o que esse episódio tem de não tão positivo, que é a falta de demonstrações visuais de desenrolares, né? Antes de rolar a cena do Bill tomando tiro, fica muito evidente de que, tipo assim, vocês ajudam a gente e a gente ajuda vocês. Então, tipo assim, vocês vão precisar de remédio, vocês vão precisar de curativos, vocês vão precisar de tal coisa, tipo, já um foreshadowing do que ia acontecer mais pra frente. E assim, o Bill toma o tiro, o Frank começa a cuidar do Bill, e quando essa cena acaba, já vem por uma passagem de tempo, de muito tempo, quem tá na cadeira de roda é o Frank e não o Bill. Então eu fiquei na cabeça, falei, será que eles não gravaram o Frank tomando tiro? Tipo assim, o Frank está na cadeira de roda porque ele tomou o tiro e eles decidiram mudar isso na edição e acabaram dando uma quebrada, porque assim, essa passagem de tempo me fez parecer que o Frank ficou muito pior do que o Bill que tomou um tiro, né? E lá na frente mostra, você tem que tomar um remédio, o laranjinho, o branquinho e o redondão. Então, tipo assim, os medicamentos eles conseguiram, como que o Bill sobreviveu, né, num mundo pós-apocalíptico, mano? Eles tinham os kit médico do Joel. Assim, fica subentendido, não fica claro, não é evidente, eles não mostram. Podia ele ter mostrado ele fazendo, pelo menos enfaixando a barriga do cara, mas não, o cara vira uma garrafa de cachaça na barriga do cara, começa a cavucar o buraco e a câmera afasta, sacou? Tipo, é só isso. Tipo assim, não desenvolve como que ele fez um tratamento, um curativo de um tiro na barriga. O tiro na barriga não é complexo, não foi um tiro de raspão. É um buracão que fica na barriga do Bill, né? Então, assim, eu acho que essa construção como um todo poderia ter sido feito melhor, mas eu entendo. Às vezes eles fizeram um episódio que ficou com 2 horas e 10 e eles tinham que cortar alguma coisa para ficar em 1 hora e 15. E aí, enxugando, 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 fica um episódio com uma montagem sustentada no que é só verbalizado e não é mostrado. Então, penso que pode ser uma possibilidade também. Esse negócio do Frank ter tomado tiro, eu tô viajando aqui junto contigo na pira de que tu percebeu que pudesse ter sido ele, não o Frank. Então é mais. Não o Bill, né? Ainda mais só pra compor essa teoria maluca aí. Cara, de novo, tu comentou umas coisas muito interessantes. Sobre a montagem, pode ser que eles filmaram, realmente era uma cena alternativa que eles pretendiam usar e não usaram, e por isso que o Frank estava na cadeira de rodas, e não foi uma doença degenerativa, mas porque ele levou tipo um tiro, sabe, e aí ele não pôde fazer muita coisa, mas o Bill já se virava sozinho. Cara, mas é muito louco, porque quanto mais a gente comenta e mais eu puxo o episódio, porque a gente já tá gravando, enfim, 48 horas depois que saiu o episódio e vai fugindo algumas coisas, pô, eu acho tudo muito expositivo. O Joe vai falar, cuidado, hein, vai vir uns bandidos e esse teu portão aí, na moral, ele é de um ferro que vai enferrujar, cara, eu posso arrumar isso tudo pra tu. Aí corta pro primeiro episódio, o Joe querendo limpar os esgotos, fazer umas paradas mais absurdas pra conseguir um pouco mais de dinheiro. E eu fico, cara, como assim? Mas a relação temporal desse caso específico, sendo de exemplo, é diferente. Não, Tipo, claro, claro. O Mas Bill limpando, o Joel limpando os esgotos já é contemporâneo com eles velhão, né? Então, sim, às vezes, antes dele limpar esgoto, ele era um contrabandista absurdo, que também a gente não sabe, né? sim, mas é aquilo que tu fala das convencionalidades. É uma parada que eu falo sempre também, assim, quando eu tô conversando com os meus amigos, que é, porra, Total. o Joe era um puta contrabandista que conseguia ferro de portão, remédio para uma doença degenerativa, seja lá qual for do Frank, e ele conseguia absolutamente
tudo pro cara? Como assim, velho? Não faz sentido. O Joel devia estar, tipo, dentro daquela cidade, ele devia ter um monte de coisa, mas parece que ele não tem nada, mesmo no futuro. E eu entendo que realmente tem uma passagem de tempo e pode ser que o Joel saiu de um puta contrabandista para um contrabandista furreca, mas mesmo assim ainda é muito convencionalidade, tipo, é muito problemático. E além disso, muito dispositivo, porque o Joel chega e fala, vai entrar uns bandidos aí, mano, você pode não conseguir defender. O Bill consegue, sozinho, leva um tiro, não acontece nada. Não tem consequência, sabe, dele viver sozinho na cidade, porque você pensa, o Ed falou um negócio muito interessante, que é o quê? Mostrar o Bill e o Frank é interessante porque, sei lá, pode construir um imaginativo no imaginativo nosso de que eles poderiam ter construído uma comunidade, feito um negócio funcionar, como a gente vai ver na série dos próximos episódios, e uma comunidade que funcionasse e tudo mais. A comunidade, ao mesmo tempo que seja mais difícil de você ter recursos para uma comunidade inteira, ao mesmo tempo é mais fácil defender, é mais fácil você criar uma sociedade e tudo mais, e pessoas são força, sabe? Pessoas, enfim, é muito bom para a defesa de uma comunidade. Aí eu fico pensando, pô, o Frank consegue resolver absolutamente tudo sozinho. A casa dele fica no portão e os bandidos só estavam concentrados ali, e o outro resto da cidade, ninguém tentou entrar em outro ponto da cidade. Por isso que é problemático. Devia ter. Quando o Joe é super expositivo e fala, mano, cuidado com os bandidos que eles vão invadir. Você pode defender dos infectados, mas talvez você não consiga defender dos humanos. Esse talvez é só para falar, não, ele vai conseguir defender dos humanos sem impacto algum. Ele vai levar um tiro e vai ser como se não tivesse levado. Então, eu acho que esse é um problema, porque poderia mostrar que ele conseguiu defender a cidade em vários pontos, vários bandidos sentem entrar, mas nessa ele perdia o Frank. Ou o Frank perdia o Bill, e como ele não tem as habilidades de sobrevivência do Bill, seria algo mais interessante de trabalhar. Como é que o Frank sobreviveria numa cidade sozinho? O Bill conseguiria, mas e o Frank? Beleza, eles conseguiram se defender, o Bill matou todo mundo, só que ele levou um tiro e morreu. Show, seria massa. Aí o Frank, como é que ele vai sobreviver? Aí seria interessante, talvez ele tentando sair da cidade para pedir ajuda pro Joel e pra Tess, ou ele tendo que aprender como sobreviver. Aí vem o Joel e a Ellie e o Frank fala, cadê a Tess? Eles tiveram uma interação legal, o Frank com a Tess, o Frank com a Tess, e poderia, tipo, trazer uma camada a mais, sabe, da relação do Joel com a Tess e deles com o Bill e o Frank. E aí o Frank chegasse e falasse, ei, Joel, cadê a Tess? E ele só, tipo, balançasse a cabeça e deixasse mostrasse, assim, sei lá, criasse uma interação diferente com o Frank, que ficou tipo, entendi, ela morreu e tudo mais. Aí já trazia a Ellie, porque ela, apesar dela não se sentir culpada, ela sabe que o Joe meio que a culpa, tanto que tem isso no final do episódio, ela falando, beleza, eu não falo da Tess, mas você tem que ter na sua cabeça que não fui eu, e eu não tenho nada a ver com isso, foram suas escolhas, e é aquilo que eu falei das consequências. O Joe sabia que na jornada de levar a Ellie, ele poderia ter consequências, e ele teve a maior das consequências, que foi perder a Tess. E aí você chega num episódio onde absolutamente nada tem consequência. O Bill morar sozinho não tem consequência para ele defender uma cidade inteira sozinho, que é muito difícil de acreditar. Aí chega o Frank, aí também não tem impacto nenhum dos dois sofre nada. Então, tipo, é muito difícil numa história que é sobre consequências. Tudo no mundo de The Last of Us é sobre consequências. A gente ainda vai ver mais coisa. Eu posso até falar da Riley aqui também, de que a gente sabe das consequências que teve no passado da Ellie. Então, é tudo sobre consequência, e esse episódio pra mim é muito problemático. Quanto mais a gente conversa sobre ele, mais eu fico puto, porque é cheio de convencionalidades, nem a exposição, nem o diálogo expositivo do Joey falando os caras vão vir aí, tem impacto, porque os caras vêm e não acontece nada, e cara, e o fato do Joey ser um puta contrabandista que conseguia ferro de portão e medicação para uma doença degenerativa que a gente não sabe qual é tudo muito problemático. Meu Deus, o romance é bonito, mas o resto não funciona. Mas às vezes nem é um remédio para uma doença degenerativa, às vezes só um exemplo. Às vezes é um remédio para dor, um remédio para dormir, um remédio para alguma outra coisa, tipo, genéricos, sacou? Tipo, remédios gerais, assim, tipo, eu não acho que seria um remédio, tipo, ele não tem a receita da doença do cara. Não tire isso de mim, Ed. Não tire isso de mim. Eu acho que quando você fala do Bill ser um super fodão e tudo mais, por mais que possa ser uma convencionalidade narrativa,
Eu acho que uma coisa que fica muito claro pelo que é mostrado, e isso muito pelo que é mostrado, é que o Bill tem uma grande vantagem em relação a qualquer outra pessoa que tente invadir a sua cidade, que é recurso. Se um grupo de bandidos vai tentar invadir a cidade, os caras vão ter recursos limitados, eles vão ter eles e algumas armas. O Bill vai ter armadilha, o Bill vai ter buraco, o Bill vai ter uma cerca elétrica, o Bill vai ter uma cerca com lança-chamas, o Bill tem um monte de arma, o Bill tem várias outras coisas. Tipo assim, diferente seria se fosse numa situação de pé de igualdade. Alguém entra num carro, mete o carro no portão, derruba o portão mesmo que dê choque, sacou? É uma possibilidade de acontecer, mas o fato do Bill ter recursos, muitos recursos, comparado com qualquer outra pessoa que está lutando por sobrevivência, eu acho que coloca ele num patamar acima. Eu acho que o fato dele ser um cara preparado, que por diversas vezes mostra que ele é treinado, que o cara tá sempre em alerta, o cara tem lá o coldre que não sai da perna dele desde o primeiro momento que ele aparece na série, até ele casando com o cara na frente do piano, ele tá com o coldre na perna lá da arma deles, assim. Então, assim, ele é um cara que tá sempre pronto pra tudo. Então, eu acho que assim, pode não ser o suficiente, eu concordo e respeito sua dor com todas essas questões, mas assim, do meu ponto de vista, tirando o aspecto de que poderia ter sido mostrado de uma forma melhor e outras escolhas de direção, de produção poderiam ter sido feitas para poder deixar algumas coisas mais costuradinhas, eu acho que tudo que é dito é coberto, tudo que acontece é coberto pelo que foi dito, assim, eu acho que não fica nada 100% solto. Tipo assim, não é como se o Joel chegasse lá, tivesse desistido de levar armas, e em nenhum momento ele tivesse justificado essa ação dele. Essa ação é justificada. Não é como se o cara tivesse tomado um tiro na barriga e na cena seguinte, passado alguns anos, ele está bem, sobreviveu ao tiro. Existiu alguma cena que, tipo, dá um embasamento para que aquilo pudesse acontecer. Poderia ter sido mostrado de outra forma? Poderia. Mas. O problema é que elas são convenientes demais, demais, assim, até São. demais. Muito, assim, eu acho São. meio problemático. Eu acho Não, que o, são, são. eu acho que o episódio ele é mais problemático do que ruim. Eu acho um Tu episódio, trouxe uma ótica engraçada, mas é, interessante, porque interessante. Ele pode assim, ser problemático e ainda entreter. não, é porque assim, o que ele tem de problema Foi o que eu falei do é Adão porque Negro. é porque ele escolhe um caminho simplório para resolver os seus conflitos. Tipo, beleza, eu não vou mostrar uma cena do Frank ligando de rádio pra Tess falando: o Bill tomou um tiro, eu preciso de vocês. Eu vou me sustentar numa cena anterior onde eles vão falar: se você precisar de remédio, eu te dou. Isso é uma escolha. Tipo, não, a gente não precisa gravar essa cena, eu vou só mandar aqui. Sacou? A gente tem 5 cenas do Frank em conflito com o Bill. Não, pega só aquele que eles discutem sobre a lata de tinta. Beleza. Sacou? Tipo, eu acho que foram escolhas que eles fizeram. E pode não ter sido, podem não ter sido as melhores. Eu acho que o episódio número 1 e o episódio número 2 eles são muito jogo. The Last of Us, o jogo. Na essência. Para ambientar as pessoas dentro desse universo, para apresentar quem são os infectados, quem são a Joey, quem é o Joel, quem é a Ellie, e qual que é o objetivo deles na série. E eles sabem que a história é muito boa, então eles, com isso, trazem o público de fora do jogo, e eles fidelizam quem é do jogo. E no episódio 3 eles falam: beleza, agora a gente esquece um pouquinho o jogo e a gente vai desenvolver a série. Eu acho que essa foi a escolha deles. Então, tipo assim, daqui pra frente pode ser que muitas coisas diferentes possam acontecer. Porque eu acho que eles vão tentar expandir esse universo dentro das escolhas que eles vão fazer. E aí a gente vai poder julgar aí daqui na próxima semana se essas escolhas foram acertadas ou não. Como tu falou no começo, a adaptação é super válida. O fato deles terem expandido a história do Bill e do Frank, com certeza é um ponto positivo. E usando a ótica que tu falou que um episódio, talvez ele possa ser problemático, mas mesmo assim não significar ser ruim. Eu não saí puto quando eu assisti, sabe? Eu não saí, caralho, que episódio ruim, nem nada do tipo. Eu saí mais decepcionado porque eu esperava mais, ainda mais por um episódio que foi hypado por das pessoas que está envolvida no jogo, né? O Troy Baker, mas a gente sabe que tem o Neil Druckmann, que é o
o criador do jogo, diretor de todos os mocap lá, as capturas de movimento e tudo mais, ele é o diretor do jogo, então eu esperava mais do episódio, e só que isso não tem a ver com eu ter jogado as expectativas altas, ter jogado as expectativas lá em cima, mas sim porque eu vi esses problemas no episódio. Eu acho que eu apresentei eles bem, especifiquei quais foram os meus problemas com o episódio. Eu acho que poderia ter sido mais, sabe? Eu queria que tivesse sido mais. Eu achei muito legal o jeito que eles trabalharam Bill e Frank, só que eu me senti vendo um episódio de This Is Us, sabe? Suas reclamações são legítimas, tá? Eu concordo com muitas delas, assim. Eu só não fico tão chateado com as suas reclamações, que eu concordo com a maioria delas, é que para mim, o que a série mostrou me cobriu. É só isso que a gente teve de diferença, mas eu não tiro legítimo tudo que tu falou e tudo que tu tá sentindo em relação ao episódio. Não, e eu concordo contigo, porque tu falou que realmente tudo tem uma justificativa, seja tipo, eu não vou levar mais armas porque lá fora não vai ter munição, aí ele deixa a metralhadora antes de pegar o arsenal. Eu não vou, enfim, o Frank conseguiu tratar da ferida do Bill, porque o Joe já tinha dado medicações e tudo mais. Então, assim, tem essas justificativas, mas essas justificativas são tão cara, Simples. sei lá, elas. É pouco, né? Não, é Falta. pouco, é simples, é expositivo, é conveniente demais, e eu acho que para uma história do calibre de The Last of Us, para uma série que tá sendo feita na HBO, o HBO, cara, só faz como você mesmo falou, a HBO não erra. Então, eu acho que esse episódio poderia ter sido mais, muito mais, mas eu quero dizer que talvez eu tenha sido apaixonado demais nos meus comentários, e eu acho que vou mais pelo caminho do Ed. Como vocês viram, a gente discordou bastante, meu Deus, discordou bastante, mas o saldo é negativo para mim, mas não é um episódio ruim, meu Deus, a pior coisa, não, é só tipo um episódio que me decepcionou. Não acho um bom episódio, acho que talvez esteja ali num regular, ele é ok, para mim não é melhor do que os dois primeiros, e por esses pontos que eu falei, só que poxa, como eu falei, eu senti assistindo um episódio de This Is Us, e essa é uma série sobre um mundo pós-apocalíptico e não This Is Us, então que é muito conhecido, não sei se o pessoal conhece, com certeza conhece, mas This Is Us é conhecido por fazer essas tramas super dramáticas e totalmente envolvido nas relações humanas e tudo mais, e enfim, a série é super premiada por causa esses episódios super emotivos, e esse é um episódio emotivo. Eu gosto do romance, mas eu acho que quando você insere ele no contexto de The Last of Us, mundo pós-apocalíptico, ele não funciona tão bem pra mim. Antes de encerrarmos esse episódio, apenas uma mensagem final. Se você fica impactado e incomodado com dois homens se beijando, procure uma terapia. Isso pode ter algo aí que você precisa descobrir sobre você mesmo. Outra coisa, homofobia é crime, tá? Crime, cadeia, prisão. Então segura a onda antes de vir falar besteira na internet por trás de perfis fakes, simplesmente porque você consegue falar o que você quiser no anonimato. Isso vale pra diversas pessoas que eu vi sentando o aço no episódio, simplesmente pelo fato da gente ter uma relação homossexual aqui nesse episódio. Então, queria deixar essa mensagenzinha antes da gente encerrar. Ed disse tudo. Antes de ver o episódio, quando saiu a prévia, eu já imaginava que iria acontecer o que o Ed presenciou, eu presenciei, que é pessoas sendo homofóbicas, dando hate no episódio pelo simples fato de ter uma relação homossexual na tela. Isso é feio, e como o Ed falou, isso é crime, isso é um absurdo. E não tem muito o que dizer. Se você foi uma dessas pessoas e tá ouvindo esse podcast, eu vou falar isso aqui agora, mas não sei se o Ed vai aprovar, mas cara, você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. É isso. Na verdade, se você aprender com o que a gente falou aqui hoje, talvez você seja. Queremos você aqui ouvindo os próximos episódios e aprendendo com a gente, aprendendo sobre como tu tá errado no teu pensamento louco. Mas se você aprendeu
e quer continuar aprendendo, continua aqui, mas se tu for um cuzão que não aprendeu com o que a gente falou aqui, vai embora. Tu não é bem-vindo aqui. E é isso, Ed. Esse é o meu comentário final. Essa é a mensagem. Segue a gente no YouTube, canal do Erd, Instagram, @canal do Erd. Lembra de ir lá no Spotify deixar as estrelinhas para que esse podcast se torne cada vez mais relevante e chegue para mais pessoas. Muito obrigado a você que escuta a gente no carro, na academia, no banho, lavando a louça, arrumando a bolsa das crianças pro dia seguinte. É isso, valeu e até o próximo episódio.